Hoje lição de número 4, aonde fala o ministério avivado de Jesus. E aí, vamos falar mais um pouco de avivamento então? Essa lição tá uma benção, falando só de avivamento, hein? Bora para a aula então. Bom, o texto áureo diz o seguinte, ó. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas 4,14. Verdade prática, o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Então, vamos partir aqui para a nossa introdução, para a gente ir direto ao ponto, para você não ficar perdendo muito tempo, tá certo? Que eu tenho certeza que você está querendo pegar a parte principal do resumo desta lição para você aplicar aí na sua vida e aplicar aí na sua sala de aula, tá certo? Então, a introdução. Bom, aqui na introdução Jesus iniciou o seu ministério na Galiléia, né? E foi de grande impacto esse ministério de Jesus na Galiléia, né? Foi de grande impacto, de grande autoridade, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele e o Espírito Santo estava pairando ali sobre a vida dele. Então, o ministério de Jesus foi impactante porque ele tinha o Espírito Santo na sua vida. Vamos partir aqui para o ponto de número 1, vamos lá? Bom, ponto de número 1, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Bom, o anjo Gabriel, ele avisou a Maria, né, que desceria sobre ela o Espírito Santo e, através do Espírito Santo, nasceria então dela um santo, certo? Chamado também como Filho de Deus. Então, o anjo Gabriel, ele foi lá e avisou a Maria que pela ação do Espírito Santo nasceria dela um santo chamado Filho de Deus. Porque Jesus, então, depois que nasceu, Jesus cresceu, Jesus veio para a adolescência, Jesus começou a andar lá e conversar com os sábios, porque eles ficavam abismados com a sua inteligência, com a sua sabedoria de responder a eles certas perguntas. E depois que Jesus cresceu, antes dele iniciar o seu ministério, Jesus, então, ele se submeteu ao batismo nas águas. Quem batizou Jesus? Foi João, não foi? Então ele se submeteu ao batismo lá no Rio Jordão, né? Se não me falha a memória agora. Então João, ele foi lá, batizou Jesus. Então, depois que Jesus nasceu, cresceu, ele se submeteu ao batismo. Então, quem batizou Jesus? João. E quem Jesus batizou? Jesus batizou quem? Ninguém, irmão. Jesus não batizou ninguém. É só uma aqui para você, uma pegadinha de leve, para você passar lá para os seus alunos, que tem muita gente que confunde. Por quê? Só porque fala que João batizou Jesus, tem gente que pensa que Jesus batizou João, um batizou o outro. Mas isso não é verdade, tá? João batizou Jesus e Jesus não batizou ninguém. E quando Jesus estava lá no seu batismo, que João batizou ele por forma de imersão, não é aspersão. Não confunda a imersão com aspersão. O que é aspersão? É aquele batismo que a pessoa joga água na cabeça, fica borrifando água na cabeça. Isso aí é aspersão. O de Jesus foi imersão, porque ele foi imerso no rio, ele foi imerso nas águas. Então ele foi mergulhado no rio, por isso chamado então batismo por imersão, certo? Então Jesus, ele foi batizado por imersão por João, e quando ele se levantou, apareceu sobre ele a forma corpórea de uma pomba. Aí aqui agora entra outra pergunta: por que Jesus, quando foi batizado, desceu sobre ele a forma corpórea de uma pomba? Foi simbolizando então o Espírito Santo que desceu ali sobre ele ali, de forma corpórea de uma pomba. E nós sabemos que a pomba é um animal, é um pássaro, né? É um pássaro simples, ele tem muita simplicidade, simples como a pomba. Já viu aquela parte do versículo lá? Prudente como a serpente, simples como a pomba. E também fala-se que a pomba não tem fel.
símbolo de amargura, o fel, certo? Então a pomba não tem fel e é simples. Então a forma corpórea de uma pomba ali, simbolizando o Espírito Santo, né? Por simplicidade ali, demonstrando simplicidade e demonstrando pureza também, porque não tem fel, não é uma coisa de amargura. E outra observação também, que Jesus ele veio sobre ele a forma corpórea de uma pomba, por ele não ter pecado. Lembra que lá no livro de Atos, quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, veio sobre eles o quê? Línguas de fogo. Quando fala línguas de fogo, não é língua de fogo, é a forma que veio aquelas labaredas de fogo sobre eles. Então, quando você coloca uma fogueira, sai aquelas línguas de fogo. Então, foi visto sobre eles línguas de fogo, ou seja, foi visto fogo sobre eles, né? Simbolizando ali o Espírito Santo. Então, os discípulos foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, porque os discípulos tinham pecados para queimar. E Jesus foi batizado em forma corpórea de uma pomba, demonstrando ali simplicidade e pureza, porque ele não tinha pecado para queimar. Não é isso? Porque a Bíblia nos ensina o quê? Que Jesus, em tudo, ele foi provado, mas sem pecado. Jesus, ele não pecou. Então, por isso que para ele veio diferente a forma corpórea de uma pomba ali. Entenderam agora? E depois que Jesus foi batizado ali, e o Espírito Santo mais ainda desceu sobre ele ali, Jesus então foi para o deserto. E lá no deserto ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum. Não comeu nada. 40 dias e 40 noites em jejum. E quando ele estava nesse jejum, lá no meio do deserto, veio então a tentação de Satanás sobre ele. Por quê? Satanás achou que ele está ali vulnerável, está com fome, está com sede e está sensível. Então, Satanás achou que talvez ia enganar ele e oferecer as propostas para ele e ele ia aceitar. A primeira tentativa foi o quê? Bom, ele está com fome, então eu vou oferecer pão para ele. E aí, Satanás, lembre-se, Satanás sabe da Bíblia. Ele foi lá e falou assim: ô Jesus, toma aqui essa pedra, transforma em pão, você está com fome. Aí Jesus respondeu para ele o quê? Através da Bíblia, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Aí não deu para ele. Aí agora ele vai, tenta de outras formas, oferece talvez água, Jesus não aceitou, né? Aí daqui a pouco ele leva Jesus até a beira de um abismo e mostrou ele para baixo, mostrou vários reinos para ele e falou assim: eu te dou isso tudo aqui, se você fizer só uma coisa, prostrar diante dos meus pés e me adorar. Porque Satanás queria ser Deus, ele queria estar no lugar de Deus e queria ser adorado. Então ele tentou Jesus ali, entendeu? E aí ele responde dentro da Bíblia também: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele falou assim: pula daqui de cima. Por acaso não está escrito lá que ele vai enviar lá talvez uma miríade de anjos para te proteger? Pula daqui de cima, pula. E ficou tentando Jesus. Jesus respondeu mais uma vez para ele dentro da palavra. Deixa eu te falar uma coisa aqui para você. Satanás ele vai te tentar muitas das vezes usando até algumas partes da Bíblia, porque ele conhece a Bíblia, ele vivia do lado de Deus, então ele sabe da palavra também, certo? Só que se você também conhecer, você vai vencer as tentações e você vai rebater ele dizendo como Jesus. Fala: não, mas lá também está escrito para não tentar o Senhor teu Deus. Lá está escrito também, Satanás, assim, assim, assim. E você vai rebater ele. Mas Jesus venceu por quê? Porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus estava no jejum, no óleo. Então, Jesus estava todo avivado. A lição fala de avivamento. A lição fala de avivamento aqui, ó. O ministério avivado de Jesus, que é a lição 4. Não é isso? Então, para a pessoa estar avivada, ela tem que estar cumprindo os requisitos ali da Bíblia, cheia do Espírito Santo, avivada, animada, certo? Orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, buscando conhecimento para rebater as tentações, fugindo na hora que tem que fugir, enfrentar na hora que tem que enfrentar, porque quando a pessoa está avivada, ela tem coragem, ela tem autoridade, ela tem ousadia,
mas tem que estar com o principal, que é o Espírito Santo dentro dela. Então a pessoa tem que buscar o Espírito Santo e também fazer com que ele não saia de dentro de você. Entenderam? Jesus estava lá, orando 40 dias e 40 noites. Jesus, meu amigo, só de abrir a boca, Satanás já estava voando longe, porque ele estava no óleo, estava cheio do Espírito Santo, certo? Então aqui, essa outra parte principal aqui também logo abaixo aí, uma vida de oração. Bom, aqui nós vemos a importância da oração, né? Jesus ele orou pelos discípulos, Jesus ele orou por gratidão. Quando ele estava no Getsemane, ele também orou. Então, a importância da oração aqui, que ele deixou alguns exemplos lá na Bíblia, para a gente olhar e seguir esse exemplo. E a gente pensar o quê? Nós pensarmos o quê? Não, nós precisamos orar. Eu preciso orar, porque quando eu estou orando, a minha visão espiritual está aberta. O meu ouvido espiritual está aberto também, aguçado para ouvir Deus. A minha visão está aberta para mim não cair em tentação, para mim fugir da aparência do mal, né? Quando eu estou orando, eu estou com coragem, eu estou com vontade de fazer, eu estou com vontade de ir. Isso é avivamento, autoridade, ousadia, coragem, animado para fazer as coisas, louvar, enfim. Isso é avivamento, tá? Lembre-se que avivamento não é só pular para lá e para cá, não. Avivamento não é só isso não. Como eu já falei em outras lições passadas, o avivamento gera um certo barulho sim, porque a pessoa vai glorificando e tal, mas não podemos confundir barulho com avivamento, certo? Bom, partindo aqui então para a nossa conclusão do nosso resumo, a parte principal que eu já estou deixando para você, certo? Lembre-se de uma coisa, se inscreva aí no canal para me ajudar, dá um like aí também para ajudar, tá bom? Eu preciso ultrapassar esses 1000 inscritos para a plataforma continuar transportando aí os vídeos para outras pessoas, tá bom? Eu deixo aí na descrição também sempre o meu livro, Manual do Cooperador, para ajudar os cooperadores que estão iniciando na função da igreja, nas funções, né, que tem dentro da igreja. Então, visita aí a descrição aí embaixo que tem um link aí para você acessar o conteúdo, tá bom? E a conclusão? Bom, a conclusão nós aprendemos que Jesus ele teve um ministério avivado porque tinha o Espírito Santo. O segredo do avivamento é o Espírito Santo. O segredo para você ser avivada é o Espírito Santo atuar dentro de você para que você tenha, como eu disse, você tenha força, você tenha ânimo, você louva, você canta, você prega, você visita, você vai em culto no lar, você vai em culto em outra igreja, você está animada para tudo. Isso é a pessoa avivada. Entendeu? Isso é sim avivamento. Aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo, aquela pessoa que tem disposição para ler a Bíblia, aquela pessoa que tem disposição para orar a Deus, independente de onde estiver, está sempre ligada, mesmo trabalhando, está com seus pensamentos ligados ali, conversando com Deus. Isso é uma pessoa avivada. Porque quando a pessoa é avivada, ela está disposta em relação à obra de Deus. E o avivamento, ele dá coragem, dá vigor. Isso é avivamento, tá bom? Fica na paz do Senhor, até a próxima lição, que Deus te abençoe nessa lição de número 4, falando do avivamento, tá bom? Fica na paz de Deus.